Oi, dá para ouvir? Pode começar? Pode começar, Rose, dá para ouvir. Pronto. Preste atenção, meu povo, que vamos apresentar um conceito importante do qual vamos falar. Parece um pouco difícil, mas vamos facilitar. Nízia. Território é um lugar, um espaço de interação, integrando um ambiente com a população, é onde está presente toda essa nação. É também compreendido o território tradicional, um espaço entendido de organização social, onde também é percebido o pertencimento territorial. O, o território é o espaço onde a vida acontece, onde cria relações e tudo ali se fortalece. É onde as gerações nesse espaço permanecem. A nossa principal missão é ampliar a capacidade em defesa do território de povos e comunidades contra ameaças e violações, debatendo as questões para valorizar nossa identidade. Defender o território é defender a tradição, a cultura e a terra, fazendo sua posição. É lutar por seus direitos, defender seus conceitos pela vida do cidadão. As condições que constroem coletividade territorial são razões do bem comum pelo direito social. É pensar em definitivo, agindo no coletivo pelo direito igual. Jovens de fundo de pasto, aproveitem a formação em defesa do território, assunto com repercussão, voltando aos nossos ideais e assim cada vez mais aumentando a voz do cidadão. Então, pessoal, a gente fez esse cordão em conjunto, né, eu e Misa, para abrir, né, essa atividade de hoje e falar para a juventude, para aproveitar essa formação que inicia hoje com essa roda de conversa aqui para a gente. A Maiara. Vamos lá, Mai. Ui, deixa eu ajeitar. Bom, gente, boa noite a todas e a todos. A gente quer agradecer a participação, né, do conjunto dos convidados, dos jovens, né? Dizer que isso é mais um módulo, a gente encerramos um, e hoje nós iniciamos com essa roda de conversa, mais um módulo do projeto Defesa do Território e Valorização da Identidade, formação digital, né, que a gente chama, é voltado para os jovens da região Cook, Canudos, Uauá e Curaçá. E aí hoje, para essa roda de conversa, a gente convidou um povo, né, para a gente ver aqui, que a gente ficou um tempo sem se ver, para a gente ouvir, para a gente bater um papo. Então, hoje a gente tem Vanderlei, do IPMC, que é o Instituto Popular Memorial de Canudos. Nós temos Gildenilton, do IRPA, do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. Nós temos Luiz Carlos, da Articulação Regional de Fundo de Pasto, região Cook. E temos Maico Capingueiro,
que aí é um parceiro dos movimentos, é um parceiro da gente, um parceiro da juventude, que está participando hoje. E aí depois a gente vai mandar mais convite para vocês, viu? E aí está aberta a nossa roda de conversa sobre o que é território, para a gente entender todo o contexto, não teórico, mas popular, do que a gente fala, do que a gente vive, do que a gente escuta lá na comunidade e também na faculdade. Obrigada, Mari. Agradeço a todos o convite, né? E para iniciarmos o nosso debate com os nossos convidados, a gente vai dar mais ou menos um tempo aí de 15 minutos para fala, são 4 pessoas, para a gente ter um tempo legal para o debate. Eu vou fazer uma breve introdução e aí podemos iniciar. Porque, na verdade, o nosso projeto, acho que no coletivo, é trazer a abertura do nosso módulo, a concepção daqueles que trabalham enquanto agentes e atores da defesa do território. E, portanto, nós buscamos hoje iniciarmos mais uma atividade junto ao Jovens Cook, um conceito que permeia na construção e no fortalecimento das regiões que pertencem ao povo. O nosso objetivo com essa atividade é desempenhar um papel fundamental que é a defesa dos territórios, considerando que no território se desenvolvem múltiplas funções. O território é a identidade, a cultura, a luta, a produção de alimento, é a vivência, é a vida. Agradeço nossos convidados por aceitar o nosso convite e abro a fala para os senhores nos apresentar o que é território a partir da ótica dos agentes que fortalecem a defesa do mesmo. Muito obrigada. Eu posso escolher a partir da minha lista quem pode iniciar ou vocês? Posso? Tá, aqui para mim está o Vanderlei, do IPMC, se ele estiver na sala e puder iniciar para a gente. A verdade é mais um debate, Vanderlei, para a gente tratar assim o que é território a partir da concepção de vocês, enquanto agentes, né, e atores também que fortalecem a defesa do território junto às comunidades. Pronto. Eu até conversei com Roseli em relação ao tempo. Como ela disse que seria esse bate-papo popular, entre a gente, eu não organizei um roteiro, uma pauta, uma apresentação, uma conversa simples, como a gente já faz nos outros encontros. Então, como Maiara falou, apresentou, e Cíntia, né, também, eu sou Vanderlei, né, e faço parte do Instituto Popular Memorial de Canudos, do IPMC, que tem um papel importante, né, no resgate, na preservação da história e da memória do povo de Canudos, né, que viveu em seu grande território, né, como as comunidades tradicionais de fundo de pasto. E eu considero, dentro dessa temática do que é território, já foi muito bem apresentado nesse cordel, feito por Roseli e Misailton, um cordel muito simples, né, e resumo o que é um território tradicional, né, onde a gente vê as tradições, né, o jeito de organizar do povo nesse espaço geográfico. Né, tem alguém me ligando aqui, nesse espaço geográfico onde um mundo de coisas acontece, né, onde o povo se organiza, onde o povo produz, né, onde o povo luta contra as ameaças que não deixam de aparecer, né, hoje a gente vê muitas comunidades, né, em seus territórios se organizando em associação, né, em comissão, buscando os parceiros para fortalecer suas lutas em seus territórios. A gente vê eu já estou entrando um pouco na defesa do fundo de pasto, porque é tudo território, né? A gente vê muitas comunidades, né, fazendo denúncia. Isso é um sinal de organização, né, e de luta das comunidades em seus territórios, fazendo denúncia da chegada dos grandes empreendimentos, né, as mineradoras. Eu estou falando pelo celular e a pessoa está me ligando aqui. Então,
Isso é muito forte nesses territórios que a gente vivencia por aqui na região, né? Nos territórios tradicionais de fundo de pasto. É um jeito próprio aqui da região, onde o povo tem a tradição de criar de forma coletiva, todos que participam desse grupo, né? Os companheiros e as companheiras que vão fazer parte do debate, acho que vão complementar essa questão da tradicionalidade dos territórios, né? O jeito de produzir, as manifestações culturais próprias, né, desse povo que vive nos territórios tradicionais, especialmente dos fundos de pasto, suas tradições, seu jeito de produzir, seu jeito de acessar as políticas públicas, né? Hoje tem muitos territórios com um nível de organização muito interessante e positivo, né? Que foi conquista, né? Do movimento da comunidade. Então, eu considero isso, né? Território, esse núcleo, né, de famílias organizadas, né, com um grau de parentesco entre si, né, que reivindica seus direitos, busca saber de seus direitos, né, para viver bem e ter o seu território garantido. É um pouco disso aí, depois a gente vai complementando. Eu não organizei um roteiro, nada, é bate-papo normal. Fico muito feliz de participar desse momento com vocês. Valeu, Vanderlei, muito obrigada. Mas é isso mesmo, é mais assim um bate-papo para a gente estar iniciando um módulo, né? Que, como você disse, a Roseli colocou muito bem ali no cordel, o que a gente quer trabalhar diante do que é território. Eu acho que trazer isso para os jovens para levar mais adiante, ainda mais com o ensinamento de vocês que já caminham há muito tempo com as comunidades, é muito importante. Seu Luiz, tá por aí, seu Luiz? Olha o Luiz. Pronto, estou sim. Vamos lá, Luiz. Traz Não, pra gente aí apesar que a câmera, eu não estou numa localização muito visível, mas dá para me ver, né? Um pouquinho? Pronto. Dá sim. Tá, né? Boa noite a todos e todas, né? Luiz Carlos. Faço parte de uma comunidade tradicional de Fundo de Pasto, aqui do município de Canudos. Também participo da articulação regional das comunidades de Fundo de Pasto, da região Cu, Canudos e Curaçá, e demais outros municípios que se agregam ao momento. E da articulação estadual, né? Também faço parte do movimento, né? Do Instituto Popular Memorial de Canudos, o qual aí o companheiro Vanderlei antecedeu a fala, né? E também sou indígena da etnia Caimbé, da aldeia Sacará, município de Euclides da Cunha. Então, falar de território, né? E aí se conjuga com a formação dos povos e comunidades tradicionais. E aí a gente trazendo experiências, né, do nosso país, Brasil, a gente tem uma diversidade de povos e comunidades tradicionais. Dentre eles, aí nós, né, destacamos os fundos de fecho de pasto aqui da Bahia. Os fechos mais organizados, né, formados na região do Cerrado, do oeste da Bahia, né, com algumas comunidades dentro também do bioma Caatinga, e os fundos de pasto, né, mais precisamente do bioma Caatinga, das comunidades. E aí, assim, a dinâmica, né, é uma dinâmica muito plural, essa afirmação de território. Então, para nós que somos formadores dessas comunidades, né, as famílias, e aí houve uma certa mistura, né, de aproximação na formação dessas comunidades, né,
que é tanto as famílias, né, dos ex-escravos, né, dos africanos que vieram forçadamente ao Brasil, né, é, se usando da mão de obra, né, sendo usado como mão de obra, e se juntando com os povos originários, os nativos, né, dessa terra chamada Brasil. Daí é um pouco da formação dessas comunidades de fundo e fecho de pasto. E isso acontece intensivamente quando, né, naquele período, né, da colonização, uma exploração no litoral, depois da sua decadência no sertão. E aí se constituiu várias fazendas. E aí esses povos, né, ex-escravos, os povos indígenas, né, e os brancos pobres, né, eram pessoas que trabalhavam, né, existiam de forma forçada a mão de obra para esses grandes fazendeiros. Mas como todo sistema que visa meramente um potencial só econômico e despreza os demais outros aspectos, né, sociais, ambientais, né, e de sustentabilidade, acaba entrando numa decadência. E justamente nesse processo da decadência, essas pessoas, elas não se afugentaram, né? Elas não saíram das terras. E aí essas terras, elas passam a ser ocupadas com outro sentido. E aí esse processo da afirmação de um conjunto, de um território. Então não é simplesmente falar de território, não é simplesmente a gente afirmar um pedaço de terra, né, um pequeno cercado. Então todo um conjunto de fatores, né, de aspectos existente numa formação de uma comunidade, ela faz parte de um território. Por exemplo, a área coletiva de uso comum para atividades de criação de animais solto na caatinga ou no cerrado, a extração de frutas nativas, né, de algum tipo de fibra natural nativo daquele espaço ali. Nesta área de fundo de pasto, a gente compreende que essa área especificamente, ela é componente do território. Ela não é simplesmente por si um território, ela faz parte de um território, porque além dessa área, há outros espaços que comportam um território. Ou seja, as próprias residências das famílias, o próprio aprisco dos animais, onde os animais retornam no final da tarde após o pastoreio durante o dia. Né, uma guarda ali que é comunitária, que faz o uso tanto humano como por parte dos animais. Uma roça que é especificamente organizada, trabalhada, cultivada em forma de mutirão. Todos esses espaços, né, físicos, eles comportam um sentido de território. E aí vai muito além do material, bem imaterial. A questão de ter um local que é muito sagrado, é o local que foi o local de nascimento de uma família, né, onde viveram por muitos anos ali. Então, todos esses aspectos, eles representam um território. Isso são afirmações que não se veem do externo, né? Isso nasce de dentro para fora das famílias, né, das pessoas que formam essas comunidades. E não é diferente, né, para os demais povos e comunidades tradicionais. E aí um exemplo muito aproximado é os povos indígenas. Então, essa afirmação do território, de entender como espaço de vida, né, uma nascente que tem ali, né, ela ser cuidada, ser preservada nas suas matas ciliares. Entende da importância que é cuidar disso para a própria existência, a própria vivência, convivência, né, dos demais modos que são praticados por essas famílias. Então, afirmar território no contexto de fundo e fecho de pasto é afirmar um modo de vida que é tradicional, que é centenário. Então, a gente tem exemplos de comunidades aí que, né, remontam períodos aí, né, bem longos, né, de existência. As primeiras famílias que chegaram, que se organizaram. Então, isso para nós, aí eu trago agora um princípio por que tudo isso que a gente
comenta, né, que a gente dialoga hoje, por que que a gente consegue afirmar isso? Porque houve, num processo de formação, uma transferência desses saberes, né, dessas tradições. E isso, muitas vezes, se leva pela questão da oralidade. Então, não se tinha, né, em épocas mais remotas, né, mais antigas, a questão da escrita. Mas, então, não tendo isso, se teve a questão da fala. Então, do saber transmitido em geração em geração, a partir da oralidade. Então, tudo isso, isso representa, e só foi possível, né, e está sendo possível, por uma questão de afirmação por parte da juventude que compõe essas comunidades. Então, meu avô, né, meu pai, meu bisavô, ele em algum período, no sentido físico da juventude, eles foram jovens. Então, para hoje a gente está afirmando esse modo de vida porque essa juventude lá atrás, né, se pautou, se reconheceu nesse compromisso de pertencimento. Então, eu quero dizer assim, que para nós hoje, na atualidade, para nós jovens, nós somos os verdadeiros herdeiros, né, de todo esse modo de vida, né, de saber lidar com a terra, de saber cuidar da terra, do meio ambiente, né, de saber constituir suas próprias invenções práticas necessárias para a gente se adaptar e viver melhor, da melhor forma possível dentro de um território. Então, a juventude tem um papel muito fundamental nesse processo da manutenção do modo de vida para esse momento, né, fazer essa roda de conversa, nessa troca de experiências, de saberes. Então, eu enquanto jovem, né, vejo essa necessidade e cada vez mais a gente se fortalecer, nós jovens entender, né, compreender, e esses espaços de formação, eles são importantes, porque uma coisa é a gente ir à sala de aula, né, cursar um ensino médio, um curso, né, superior, e entender todas e ter acesso a essas informações. Estão lá no livro, está registrado, o pesquisador foi lá e registrou a história de uma comunidade. É uma questão. Mas a outra questão mais fundamental é a gente construir essa própria história, entender esse sentimento de pertencimento, vivenciando dentro da sua própria comunidade. E aí, quem proporciona esses espaços é a própria comunidade e esses momentos que a gente faz aqui, porque que foi uma iniciativa surgida das comunidades, né? Foi, né? A gente foi proposta e aí a gente, né, obtivemos apoios, né? Parceiros para entender da importância de levar esse momento, esse espírito de formação para a juventude dessas comunidades de Fundo e Feixe de Pasto. Então, era um pouco disso a minha fala, né? Agradeço. Vou tentar, nos próximos encaminhamentos, né? As próximas reuniões, né, debates, eu participar também. Vou pedir desculpa que não vou poder acompanhar, ver as falas dos demais. Vou ter que ir para uma outra atividade agora, que já está acontecendo, que de fato também tem a ver, é a discussão desse modo de vida. Então, é discutir um pouco como a gente lidar dentro do campo jurídico o reconhecimento dessa área coletiva de fundo de passo para essas comunidades. Então, a gente está acontecendo esse debate agora e eu quero estar lá participando. Mas a todos e a todas, um forte abraço e espero ter partilhado um pouco dessa pequena experiência que a gente tem de vida. Obrigado. Luiz, a gente que agradece e muito importante a sua participação, eu acho que sua fala é muito precisa. E aí, quando falo assim, da questão da organização, de fato, a gente tem a CAPLA junto com a gente desenvolvendo esse projeto, tem o Coletivo Florestal Cagate e o apoio da Casa Cidades e o Fundo Cabo Socioambiental. Eu acho que é bem importante também a gente trazer essas parcerias que a gente está tendo para desenvolver essas atividades. E ó, que atividade legal essa daí, viu? Eu acho que é muito importante essa questão jurídica e a gente pensar também em construir esse debate dentro desse modo, se possível. Vamos ver o que a gente dá para fazer daqui para frente.
Então, vamos dar procedimento aqui. O Judenilton, que está aqui na minha telinha aqui, traz para a gente aí, Judenilton. E o pessoal que puder abrir a câmera e quiser ir participando pelo chatzinho também, se tiver vergonha, galera, acho que é mais um bate-papo para a gente iniciar a atividade aí com mais dinâmica. Fiquem à vontade. Valdivino. Ah, gente, Valdivino. Diga, Valdivino. Diga, Valdivino. Boa noite, Cíntia. Boa noite, galera. Prazer enorme voltar a falar com vocês. Eu acho que o tema defesa do território é um tema muito importante. Eu acho que requer uma grande participação aí né, da juventude que está nesse curso, né, nessa formação. Eu acho que falar, né, do território, eu acho que no início o Cordel já disse, né, até uma frase minha, vou exigir direitos autorais. Para mim, o território é onde a vida acontece nas comunidades. É o espaço onde as pessoas constroem suas relações sociais, suas relações afetivas, suas relações organizacionais, enfim, nesse espaço territorial, e a gente vai além do território. Nós entendemos também, e aí tem muita gente né, debatendo esse conceito de território a partir da territorialidade. Aí nós temos um maior sentimento, né, o sentimento pelo território, o sentimento pela sua territorialidade. Né, quando a gente encontra, né, um estrangeiro defendendo sua pátria, sua terra, né, seu país, esse tem um sentimento pelo seu país. Uma vez eu estava fazendo uma palestra aqui numa escola, eu falava isso. Território é isso. A gente vê em muitos momentos um país brigando contra o outro, né, uma nação tentando invadir a outra nação, e aí a gente tem as guerras, é por conta da luta pelo espaço, né, do território. Então, defender o território nosso, as comunidades, é isso também. É a gente se dedicar, é a gente encarar, né, dar de tudo da gente na defesa desse espaço, né? A não ser que a gente não tenha sentimento de pertencer a esse lugar. Então, se eu faço parte da minha comunidade, né, da minha laje das Aroeiras, eu digo sempre, né, que eu tenho uma paixão enorme por esse lugar, porque me viu nascer aqui, me viu criar aqui, né, e construir outras gerações. Então, esse é o meu território. Então, nós precisamos construir, enquanto, né, jovens dessas comunidades, esse sentimento, né, nós precisamos alimentar a cada momento esse sentimento de pertencer a esse território. Nós somos parte de uma territorialidade. Então, a comunidade é esse espaço onde a vida acontece, como disseram no Cordel. Então, para mim, Cíntia, a gente tem muito como aprofundar esse tema, né, com os jovens dessa formação, desse projeto, né, com o projeto também, Vanderlei, do IPMC IMAN, para a gente, né, fazer, né, esse entendimento a partir do sentimento de pertencimento do que é o território, do que é ser parte desse território. A gente vai ganhar muito, a gente vai nos fortalecer muito para fazer as comunidades se fortalecerem mais. Na defesa do território, a gente tem também muitas batalhas, né? Aqui, por exemplo, na região, a gente vê o município de Curaçá, né, com as mineradoras, com os grandes projetos entrando nas comunidades, né, invadindo, assim, na marra, as comunidades, né, como acontece, por exemplo, numa comunidade aqui de Curaçá, no Esfomeado, mas também aqui no município de Uauá, nas comunidades aqui da região do Caldeirão do Almeida, né, esses empreendimentos que chegam assim e nem pedem licença para entrar nas comunidades, ou seja, para entrar no território da comunidade. Então, aí as comunidades vai para a resistência, vai para a luta, porque tem um espaço que está sendo necessário defender.
Então, para nós aqui, enquanto militante das comunidades, né, dos territórios, nós precisamos cada vez mais alimentar esse sentimento de pertença. Aqui não é a minha terra, aqui é a terra que eu faço parte dela. É o território, nós entendemos que o território não é meu, eu sou parte dele. Então, quando a gente se sente parte dele, a gente tem mais estímulo, mais ânimo, mais vontade de defendê-lo. Então, Cíntia, eu acho que é um tema muito importante. Tu traz na tua primeira fala, né, esse aspecto bem interessante, né? Esse conceito de território é fundamental para a gente compreender a cada dia mais a importância de defender os territórios das comunidades tradicionais. É isso. Um abraço. Obrigada, Valdivino, pela sua participação. O Misa também está inscrito, Judenilton, só para a gente ter um debate legal. Misa, está por aí? Misailton? Boa noite. Você levantou É para me falar um pouquinho também, Oi? Oi, Misa, fala. Diga. Não entendi o que meio que travou. Repita aí para mim. Eu acho que ele levantou a mão sem querer, Cíntia. Pelo que eu entendi. Verdade. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá, Judenilton. É isso, eu acho que o Valdivino traz muito bem também essa questão da gente, né, debater o conceito e tal, e como o Luiz falou, sair um pouco do academicismo, né? Judenilton, que também tem experiência aí muito boa, conta aí pra gente, Judenilton. Então, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Maravilha. Sim. Eu sei que é uma resistência da gente ligar as câmeras, né? Mas ajuda muito quando a gente vê, principalmente quando a gente demora de encontrar o povo, né? E essas oportunidades, mesmo à distância, facilita para que a gente, inclusive, se comunique de forma mais direta, apesar da distância. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue por conta também da internet e a gente compreende muito bem. Mas desde já agradecer, né, pelo convite de poder fazer parte desse momento. Acho que a turma aí vem jogando duro, né, nessas formações. A gente viu um pouco no início a mobilização e a gente fica feliz de saber que vocês estão conseguindo fazer esses momentos, né, com os jovens, e a gente também na parceria, se somando, isso fortalece, né, ambos os lados, e espero que continue, né, esses momentos que a gente sabe que são valiosos, né, e aí eu acho que essa contribuição, né, em relação à defesa do território, que é o tema que essa formação propõe agora, ela é importante e necessária, e também só já deixar aberto que vale a pena e é necessário também que cada um venha colocar, não só a gente que foi convidado, mas quem já faz parte, né, quem é das comunidades, para que isso se torne mais uma roda de conversa, né, como é a proposta. E aí, o que eu vou trazer é um pouco também, já pegando das falas de Vanderlei, né, e Luiz, também Valdivino, que antecederam, e usando um pouco essa discussão que a gente faz dentro da instituição, né, no caso o IRPA, que é onde eu falo enquanto representação. E um pouco trazendo esse olhar que a gente discute, o território, a gente precisa retomar um pouco essa ideia da ocupação no semiárido, né? E essa ocupação, como foi trazida aí na fala de Luiz, ela se deu, né, a partir de um olhar também territorial, mas um olhar vista pelos colonizadores, que ocuparam esse espaço, né, o semiárido brasileiro, para exploração, visando dividir em várias fazendas e explorar esses
que se diziam fazendeiros, né, que eram os sesmeiros, dono das sesmarias. Aí acho que a gente não vai ter tempo de entrar em alguns conceitos, mas assim, só para deixar instigado. E essas fazendas, essas grandes fazendas, também eram vistas como um território desse fazendeiro, né? O que é que eu estou chamando a atenção aqui? Que o território ele tem um olhar também como propriedade particular, dependendo daquele que está olhando esse espaço, né? Só que aí também, nesse mesmo espaço que a gente considera e conhece como o semiárido brasileiro, que é essa região onde a gente vive, existiu também uma outra forma de ocupação desse território, que se deu a partir, né, desses vaqueiros que viviam a serviço dessas fazendas, né, cuidando do gado, fazendo essa lida diária, e que depois, com a decadência dessas grandes fazendas, esses vaqueiros construíram ali a sua posse a partir do uso daquelas terras, principalmente na criação de caprinos e ovinos. E aí, essa conformação, né, de uso dessas áreas, foram surgindo também o que a gente chama hoje as comunidades tradicionais. Então, fazendo um recorte rápido, né, nessa história aqui da gente, para ver esse território, a gente precisa usar a lente que a gente está querendo discutir, né? Porque há várias formas também de a gente olhar o território, e essa lente que a gente traz, aí agora entrando especificamente dos territórios tradicionais, é um território tradicional, né, que é isso que o Valdivino trouxe como a territorialidade, que remete a um espaço onde é carregado de significados, né? Por exemplo, para o fazendeiro, o território dele visa o lucro. Então, qual é o significado que ele tem daquela área? Unicamente a obtenção de lucro. A partir do momento que aquela terra não dá mais o lucro que ele espera, aquela terra para ele não tem valor. E aí ele abandona ou vende, no caso, como é feito hoje. Para as comunidades tradicionais, esse valor, né, esse significado, que a gente chama de tradição, é constituído, né, de vários símbolos, né? Desde aquele espaço, como o Valdivino fala, eu nasci ali, eu quero morrer ali, né? Então, existe ali um valor carregado de significados que remete a uma história que ele tem de vida sobre aquela terra. E que isso, né, aí remete também ao que a gente está trazendo aqui enquanto juventude, que vai passando de geração em geração, como o Luiz também trouxe na fala dele, né? Então, o que vai dando esse caráter do território tradicional é justamente esses valores que vão constituindo significados dentro daquele espaço, que aí as comunidades vão identificar como o território daquela comunidade. Então, é importante a gente fazer esse recorte e a gente mostrar que existe aí uma disputa por esses territórios, né? A gente vai ter, de um lado, o latifúndio, que é grandes propriedades de terra, que hoje é representada pelo agronegócio, né, que enquanto conceito é esse uso e olhar sobre a terra, especificamente visando o lucro, que estão disputando esses mesmos espaços desse mesmo território que as comunidades veem como um espaço de vida, de uso, de moradia, e não só de obtenção de lucro e de renda, como é o olhar visto pelos grandes, né, latifundiários. Então, quando a gente fala defender o território, aí a gente remete a quem é que está querendo tomar esses territórios. E aí faz sentido a gente fazer esses recortes, porque a gente vai ver que esses territórios são espaços de disputas constantes, desde o momento que os colonizadores chegaram aqui e expulsaram os primeiros moradores, que, como o Luiz se identificou, né, os índios, né, os nativos, que foram denominados índios, que até hoje fazem essa luta constante pela defesa desses territórios, porque eles não veem esse território como um espaço de produção de riqueza visando o lucro econômico, lucro em dinheiro, mas visando a perpetuação do ambiente enquanto fauna, flora, a vida humana, a vida vegetal, a vida animal, as diversas formas de vida que existem naquele espaço. Então, avançando um pouco nesse olhar, né, a gente vê hoje que existem alguns avanços que essas comunidades, enquanto comunidades tradicionais, de fundo de pasto especificamente, eles conseguiram, que foi o reconhecimento, no caso da Bahia, na Constituição de 89, da identidade das comunidades tradicionais como sujeitos de direitos sobre aqueles espaços onde eles vivem, que aí eles chamam hoje de território.
Porém, nessa mesma Constituição, aqueles que a gente vota, né, que é os que fazem as leis, né, os deputados, eles não garantiram lá às comunidades o direito de ter o título de domínio sobre esses territórios. Eles apenas deram o direito de ter um contrato de direito real de uso, veja, isso em 89, e até hoje, inclusive, Luiz saiu para a reunião agora, que está tendo lá, na outra turma, que é para debater sobre esse contrato, né, que depois de mais de 30 anos, ainda é um percalço, ou seja, é um impasse para que as comunidades tenham assegurado os seus direitos. Então, contra quem a gente tem que defender os territórios, né? Primeiro, o próprio Estado, né, que na pessoa dos legisladores, dos deputados estaduais que fazem as leis, tira o direito das comunidades de ter soberania sobre os seus territórios. É o primeiro vilão da história. Então, quem é os deputados que a gente está votando? Próximo ano é a eleição. Às vezes a gente vota numa pessoa por ter uma certa proximidade, mas esquece que aquele mesmo deputado está lá votando para destruir a nossa comunidade. Então, eu estou elegendo uma pessoa que é contra o meu território. Segundo lugar, né, quem é os outros vilões da história que a gente precisa defender os nossos territórios? As empresas, os grandes empreendimentos que hoje estão representados, como eu já falei, o agronegócio, que em várias regiões aí está visando as terras para a produção de monocultura, a soja, né, o milho, né, e as diversas usos que eles fazem aí para o agronegócio. Os empreendimentos, né, principalmente a energia eólica, que quer essas terras para a produção de energia a partir dos ventos, mas precisa garantir aquele território. As empresas de mineração, que estão aí, principalmente o Uauá, Curaçá, Canudos, querendo, principalmente com relação ao jovem, garantir um emprego de um salário mínimo, visando ali a aceitação daquele jovem, da entrada das empresas naqueles territórios, que aí a gente diz, mas eu vou ter um trabalho, mas esse trabalho vai ser por quanto tempo? Né? E aí eu vou pensar, a minha comunidade tem 100 anos, eu vou ter um trabalho que a empresa vai estar aqui durante 5 anos, vai destruir a caatinga, vai deixar uma enorme destruição naquele espaço, e depois, como é que vai ficar? Então, outra defesa que a gente precisa estar atento, né? E aí, quais são os caminhos que a gente precisa trilhar para se defender, porque também a gente não vai se defender como? A gente já sabe quem são os nossos inimigos. Mas como que a gente agora consegue fazer essa defesa? Eu estou com 10 minutos aqui, eu acho que é 15 minutos eu ainda consigo. Tá tranquilo, né, Cíntia? Qualquer coisa, se você ver que passou muito, você me avisa. Aí agora a gente precisa identificar quais são as nossas armas, né? A gente conhece o nosso espaço, a gente se auto-identifica, a gente conhece os nossos inimigos, mas como que a gente resiste e faz essa defesa ativa desses territórios? Eu acho que aí a gente já está nesse caminho. O primeiro passo, a gente precisa conhecer, né? Não tem como você fazer uma luta se você não está bem informado. Qual é o conhecimento que eu tenho sobre aquele problema? Como é que eu identifico onde é que está os inimigos, onde é que está as estratégias deles, como é que eu vou me organizar para isso? Só a partir da formação, que é o que a gente está tentando fazer aqui, e que vocês vêm fazendo em outros momentos. A gente vem percebendo isso, que o jovem já vem conseguindo se organizar para poder entender melhor o seu espaço. Então, uma vez com a formação, é preciso ter organização, né? Não adianta eu estar bem informado, mas eu não consigo me organizar com outro jovem, com a minha comunidade. Então, a organização é quem vai criar o meio para que você faça essa luta e faça essa disputa por esse território. Porque se eu ficar parado, dizendo, minha comunidade não tem empresa, não tem grileiro, não tem nada disso, mas será se sua comunidade não já está sendo mapeada por esses que estão só esperando uma brecha para poder se aproximar? Então, como a gente vê, o bom time, ele só ganha porque ele treina muito antes. Ele não espera o jogo começar para poder entrar em campo. Então, o grande papel hoje que está na mão nossa, enquanto jovem, enquanto lideranças, que a gente sabe que tem muitas aqui, enquanto comunidade tradicional, é estar bem informados e organizados
para fazer essa luta que ela é constante e que ela só é feita se a gente estiver unidos com um propósito em comum, que é defender os territórios tradicionais e garantir que os jovens de hoje consigam amanhã casar, ter filhos e ter aquele mesmo espaço que o pai dele, o avô dele teve para poder viver sem precisar ir para as periferias dos grandes centros, sem precisar ir trabalhar nas grandes fazendas, sendo escravos, né, desse sistema capitalista que está aí querendo colocar todo mundo a preço apenas de um salário que eles chamam, né, de salário, aquilo que é apenas para poder cativar as pessoas e dominar. E a gente sabe que as comunidades tradicionais nunca tiveram um patrão e todo mundo conseguiu garantir a sua renda a partir da criação, do extrativismo, das diversas atividades que eles fazem e viver com dignidade, defendendo o território e preservando o que é mais importante para essas comunidades, que é a caatinga em pé. Então, eu finalizo aqui e agradeço e espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma. Abraço e continuamos juntos. Valeu, Nilton, muito obrigada. Mas foi muito importante sua fala. Eu acho que eu vou me corrigir aqui. Você é do IRPA, e aí eu acho que no início eu falei PMC, perdão. Mas Tranquilo. Desculpa. Mas é isso que você trouxe mesmo. E quando você traz a questão da territorialidade, tem um conceito também, entrando para a questão mais acadêmica, que é sobre a desterritorialização, né? Tem a territorialização e tem a desterritorialização, que é o que está passando agora, que as comunidades estão passando agora, que sofre o processo de expulsão do território. Então, acho que é importante essa formação e que os demais jovens também vejam isso como algo importante, porque não adianta a gente ter apenas, né, uma parte teórica sem ter a prática. Tem que ter a prática e a teórica, porque é uma formação coletiva. Tá? Para a gente dar continuidade, Maicon, prazer conhecê-lo, Maicon, mesmo virtualmente. Um dia a gente vai comer uns bodes por aí. Seja bem-vindo à atividade aqui junto ao Jovens Cook e fala para a gente aí qual a sua experiência enquanto um agente, um ator da defesa do território. Obrigado, Cíntia. Boa noite, minha gente. Queria iniciar iniciar não, né? Dar continuidade. Trazendo para essa roda um grande poeta chamado Rogaciano Leite, onde Rogaciano, falando um pouco sobre o território, ele disse: eu nasci onde o sol é mais presente e o céu plenamente descoberto é mais azul e mais incandescente, como se quisesse estar de nós mais perto. Sente meu povo a sede do deserto, quando a água que jorra é tão somente o pranto filho do destino incerto, ressecado ao vigor do sol poente. Mas também é o chão da esperança, quando o pranto do céu afoga a ânsia e mais uma vez torna fértil esse chão. Eu sou da terra onde viver é arte e a vida insiste em ser por toda parte. Sou mais um fruto vindo do sertão. Então, queria desejar uma boa noite a todos e a todos. Né? Primeiro, deixar aqui 2 registros. Me apresentar, né? Chamo Maico Catingueiro, e a própria forma como eu me apresento diz muito de onde eu venho e de qual é o meu lugar de fala. Para além da formação acadêmica que a gente tem, eu gosto sempre de dizer que sou filho de Curaçá, mas mais precisamente de uma comunidade chamada Agrovilas, e que sou filho de Silva e de Li, né? Batizado por Quitéria e Jura, né? E ainda tem uma reca de irmão espalhado pelo mundo. E eu gosto sempre de dizer isso porque esse é o meu lugar de fala, esse é o lugar de onde eu venho. E a gente, para participar de um debate que procura entender o que é o território, não tem como você abrir mão de todo o processo que lhe molda, que lhe forma e que você é fruto, né? Ou seja, de suas origens. Então, queria deixar primeiro isso muito dito, né? O segundo registro que eu queria fazer é que é extremamente difícil, né? A gente dá continuidade a esse debate depois de que Misael e Rose tão bem descrevem
descrever o que é território para além da oralidade rimada. Então, depois da gente ler o cordel, fica pouca coisa para falar. E o pouco que falou, ainda Vanderlei, Valdivino, Judenilton, então, minha gente, o que é que vocês querem que eu fale mesmo? Fica difícil, né? Mas, como já falaram muita coisa, e aí, para a gente dar aqui alguma contribuição, e eu não estou em uma condição diferente da de Vanderlei, que não preparou um slide, não é, Vanderlei? Eu estou na mesma condição. Então, eu vou pontuar aqui algumas questões, né? Primeiro, eu penso que a gente precisa compreender o conceito de território a partir de duas perspectivas, né? Primeiro, a perspectiva material. E para que a gente compreenda qual é essa perspectiva material do território, a gente precisa compreender também a origem etimológica da palavra, né? Que vem do grego, terra, e a origem grega é terra e território, né? Essa tradução, ela vai apresentar esse termo território, tanto no sentido de uma vasta extensão de terra, né? Mas também a partir do processo de aterrorizar. E que, por mais que esse termo, dentro desse conceito de território, ele soe um pouco estranho, mas esse aterrorizar, ele reverbera um processo de dominação que aparece de maneira implícita no debate sobre território, né? Ou seja, uma dominação que é política, mas que é jurídica também, né? E aí a gente precisa se atentar, né? Principalmente a essa dominação política, porque, em síntese, essa dominação jurídica, eu acho que a turma está bem aprofundada, principalmente se a gente observa o contexto pelo qual passa aí os processos envolvendo o debate sobre a regularização das comunidades de fundo e fecho de pasto, né? Então, a importância política, né, aliás, a importância da dominação jurídica, vocês estão vivenciando aí de uma maneira prática, né? Porque essa dominação, ela também é um objeto de poder e que a gente precisa estar muito bem apropriado para participar desse debate, né? Mas existe também uma dominação política, né? Que vem no sentido de apropriação, ou seja, a gente precisa nos apropriar tanto desse debate sobre o que é território, mas também uma apropriação do espaço, né? Esse espaço, e aí a gente pode trazer. Então, só para fechar, o território ele parte, né, dessa apropriação material, né, no tocante à dominação jurídica e política, mas também de uma conotação simbólica, né? Essa conotação simbólica, ela já chegou aqui muitas vezes nessa prosa, né? Tanto pela fala do Nilton, Vanderlei, do Luiz e do Valdivino, né? Que está configurada pelas relações que são desencadeadas a partir da relação sujeito e território. Um território que a gente precisa perceber ele a partir de uma multiplicidade, né? E é exatamente essa triplicidade. E é exatamente essa triplicidade do conceito território, né, que vai dizer que a gente precisa primeiro conceber, depois perceber e depois viver, né? Ou seja, para que a gente entenda e para que a gente bem se relacione com
território, a gente precisa entender essa tríplice, né? A concepção, a percepção e a vivência. Porque esse território, diferente daquela concepção territorial de Estado, né, que vai apresentar o território como algo homogêneo, como algo que é uma espécie de padrão e que não há diversidade, que não há culturalidade, que não há multiterritorialidade, e aí a gente não pode fechar com isso, porque... e aí a gente pode trazer aqui alguns autores, né, exemplo do Rogério Heisberg, que ele vai dizer que o território ele é múltiplo e ele é diverso. Tanto ele vai moldar os sujeitos que interagem com ele, como também esse sujeito vai moldar a formação, a configuração presente nesse território, né? Então, é algo múltiplo, é algo diverso, é algo complexo, né? E que vai, de certo modo, dar o checkmate sobre quem nós somos, né? E, no caso, de que maneira a gente intervém no espaço pelo qual vivemos, né? Então, assim, em linhas gerais, a gente precisa se apropriar dessa concepção de território, né? Tanto no sentido de que a gente construa ele, mas também compreendendo a contribuição dele no nosso processo formativo. Tudo isso para dizer que o território é também um espaço em disputa, né? Um espaço em disputa, muito em detrimento daquela lógica territorial padronizada pelo Estado, que não consegue, dentre outras coisas, enxergar vida, né? A gente tem aí pouco mais de 5 séculos que a gente que a gente tá no processo de formação territorial brasileira, que o Estado ele não aprendeu a operar em nenhuma lógica que não seja a da exploração, né? a da apropriação dos bens comuns, a partir da exploração territorial, né? Ou seja, o Estado brasileiro ele nunca conseguiu operar abrindo mão dessa perspectiva. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave porque, e aí eu faço aqui um resgate, né, da fala do Newton, quando ele coloca que os portugueses chegam aqui, primeiro exploram o ouro, depois exploram a cana-de-açúcar, depois vai para o pau-brasil, daqui a pouco, para encurtar a história, hoje a gente, a principal matéria-prima para o PIB brasileiro os commodities produzidos pelo agronegócio, né? Então, desde 1500, o Estado brasileiro ele nunca soube fazer outra coisa que não explorar o território brasileiro, né? A partir do momento que a gente se percebe enquanto os sujeitos que precisam defender o território onde a gente vive, então esse espaço ele está naturalmente em disputa, né? Por esses dois projetos de poder, né? E aí, nesse sentido, né, por a gente conseguir visualizar essa disputa, né, e também por a gente conseguir também visualizar o grande potencial que esse grupo tem, é que a gente precisa parabenizar vocês por chegar com esse debate, né? Porque a gente não consegue fazer uma disputa legítima, forte, resistente, se a gente não sabe nem do que é que nós estamos falando, né? Então, para essa disputa, torna-se importantíssimo esse processo de formação, porque amanhã a gente vai poder dizer, não, aí já fazendo o recorte, né? As comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto precisam ter os seus territórios preservados, porque
desse modo, a gente preserva também a vida, né? Pegando o que Rogério Heisberg diz, que o território ele vai moldar a gente também. Então, se a gente destrói ou se a gente permite que seja destruído os nossos territórios, nós estamos simultaneamente nos permitindo, nos lançando à destruição. E aí, nesse sentido, em especial, a juventude camponesa, né, ela tem um papel fundamental, né, porque é principalmente quem possui todos os mecanismos, né, disponível para entrar de frente nessa disputa, né? Então, e aí quando a gente fala sobre a juventude camponesa, nós estamos falando de vocês, né? E aí, um outro, então, já deixo a deixa aí, né? E o estalo, né? Um outro ponto que a gente precisa observar também, e aí eu senti que Nilton pontuou um pouco, vou só fazer a inteira da fala dele, a gente precisa também estar atento ao debate sobre multiterritorialidade, né? Porque, apesar de que o território que forma e que molda os sujeitos com o qual ele interage, a gente não pode desperceber que a gente recebe contribuição de diversos territórios, né? Ou seja, ao tempo que a gente, no meu caso, né? Eu sou um jovem camponês e aí a minha experiência ela vai me dar subsídio para eu debater o território a partir da perspectiva de campesinato, né? Mas eu sou um jovem camponês negro. E esse é também um lugar de fala que já é um outro território, né? Então, a gente precisa estar muito atento porque nós não recebemos contribuições apenas de um único território isolado, né? Mas de uma multiterritorialidade que, como eu falei, ela é complexa, ela é diversa, ela é mutável e que a gente precisa, né? E aí, sim, eu já caminho aqui para o fim, né? A gente precisa perceber essa relação, em muitos casos, ressignificar e buscar uma reconexão com os múltiplos territórios com os quais a gente interage, beleza? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Como eu havia dito, eu não preparei nada, mas acho que trago aqui algumas reflexões que a gente precisa somar a esse processo aí reflexivo. Beleza? No mais, parabenizar aí toda a companheirada pelo espaço. Eu acho que é um momento riquíssimo e a gente segue aí disposto a contribuir. Câmbio, desligo. Valeu, Michael. Antes aqui de eu fazer a minha primeira pergunta, a galera aí que quiser já elaborar a pergunta para o pessoal, quiser tirar alguma dúvida ou queira contribuir, pode se inscrever. Manda no chat ou levanta a mãozinha aí que a gente vai dialogando. Michael, eu acho que é importantíssima a sua fala, e aí você traz também essa concepção que, né, mais na linha acadêmica também, que o Rogério traz essa ideia de territorialização, desterritorialização e a reterritorialização, né, que a gente também tem que levar parar para pensar se a falta desse manejo, né, na defesa do território também não incentiva essa reterritorialização de uma forma que o capital acaba transcendendo, né, o processo de reterritorialização, e a reterritorialização ela acaba saindo um pouco do eixo das próprias comunidades e vai indo um pouco mais além, né, até fora mesmo do recorte territorial, recorte de região. E aí eu acho que é bem importante, eu acho que os três trouxeram muito bem o que o quanto é importante a gente discutir o território a partir da percepção, né? Quem está dentro do seu território, dentro da sua região, dentro da sua comunidade, sabe quais são as linhas que se devem seguir, como elas são.
Eu me lembro que uma vez a gente estava na reunião, eu, o Valdivino, o outro Valdevino, que é o Valdivino Terena, era uma reunião do coletivo Cagaita, e aí a gente ainda falou, a concepção de território é diferente para quem é do fundo e fecho, é diferente para quem vem do território indígena, é diferente para quem vem, né, da Caatinga, é diferente para quem vive aqui no Cerrado, é diferente da comunidade ribeirinha. Então, o território ele vai muito além dessa múltipla essência, né, da concepção de território. E aí, a minha pergunta vai, né, para todos vocês aí, os quatro que contribuíram, o Luiz não está mais aqui, mas queria muito que ele estivesse, é assim, diante da situação que nós estamos, né, do Estado mesmo, esse Estado que está posto, e o Estado político, né, vamos falar o Estado político enquanto governante, governo federal. Como nós podemos, a partir de agora, com todos os desafios que estamos percebendo daqui para frente, com toda a violência que estamos sofrendo, e eu estou colocando estamos porque nós somos agentes e atores também da defesa desse território, porque a gente também contribui para que fortaleça mais ainda a defesa desse território. O que nós, enquanto agentes e atores, devemos começar a nos preocupar para se precaver e, assim, eu acho que até mesmo começar a ter uma premonição do que pode acontecer e como a gente vai estar trabalhando com isso, a partir de que metodologia a gente vai buscar, quais linhas, né, quais formas e métodos ali que a gente consiga barrar tudo que esse governo está fazendo. A gente vai por uma via política, uma via jurídica, vamos buscar alguma lei, juntar com a galera para ver se constrói um decreto, politicamente mesmo falando, para a defesa do território. O que a gente precisa agora, né? Porque a gente precisa também fortalecer muito a nossa linha política. E como a gente pode estar fazendo isso? Não sei se deu para entender muito bem, mas a minha primeira pergunta é essa. O pessoal que tiver afim também, fique à vontade. Podem responder aí, fique à vontade, quem preferir. Eu vou fazer só uma consideração rápida dessa provocação de Cíntia. Primeiro que considerar que é um assunto muito novo para a juventude, né? Para essa juventude que está aqui, para a juventude que a gente está acompanhando. Acho que vale a pena a gente investir, né, insistir, né, nesse tipo de debate envolvendo a juventude, né, dentro do trabalho do IRPA, né, de outras entidades aqui da região. O desafio maior é garantir, envolver a participação da juventude nessa temática, né, nos territórios, dentro dos espaços de associação. A gente precisa garantir isso, né, para que os territórios consigam realizar os enfrentamentos que a gente não vê mais, né? Algum tempo atrás a gente viu o pessoal derrubando cerca, indo com caravana de ônibus para Salvador, para a frente da CDA, de outros órgãos. Hoje a gente não vê mais isso. Então, precisamos fortalecer a base, né? Avaliar como é que estão a nossa base, nossa comunidade. Como é que estão as articulações que é para apoiar as comunidades, os territórios, estão fortalecidas? Precisamos avaliar tudo isso, né, para que os territórios voltem a ter força para enfrentar, né, e derrubar os projetos que ameaçam as suas vidas nos territórios. A gente vê que no Estado tem um bocado de lei, né, que impede das comunidades avançarem na regularização do território, no seu auto-reconhecimento. E isso é uma ameaça muito pesada para as comunidades e precisa de uma reação. Ainda não tivemos uma reação dos territórios nessa área. Importantíssimo a juventude estar participando de um debate como esse para continuar, né, nas comunidades, nos seus grupos, para que isso aconteça, para que a comunidade se reanime para lutar, que isso não vem acontecendo, né? Eu faço essa avaliação.
Mais alguém? Newton, Michael? Acho que a Bia subiu o braço. Não sei se ela quer falar agora ou depois. Eu posso falar depois de vocês, que eu acho que já é outro pontinho. Não sei, como que vocês preferem fazer os blocos, as perguntinhas, aí depois você retorna? Vai-se embora, mulher. Faz tua intervenção. Tá bom. Gente, primeiro, eu não sou Bia, eu sou Cíntia também, eu entrei com o login da Bia, mas eu sou a outra Cíntia do Coletivo Cagaita. Mas daí é só alguns pontinhos. Eu acho que primeiro, que eu achei muito massa que veio na fala de vocês, porque essa propostinha desse módulo de defesa do território veio muito da articulação mesmo, né? A gente conversando com o Valdivino, com o Rose, com o Mari, e daí foi uma demanda mesmo do território. O que a gente precisava para, tipo, o que a gente conseguiria, um projeto que a gente conseguiria fortalecer o território. Aí o que retornaram para a gente foi da gente conseguir construir juntos uma proposta de formação que seja voltada para isso, entender o que é o território e daí nos desdobramentos disso. E daí, e o que o Valdivino sempre falava para a gente foi justamente o que vocês colocaram, agora de que uma necessidade de fortalecer a base, né? E fortalecer a base, fortalecer a juventude, porque é a partir da organização que a gente consegue fazer a luta. E aí, dentro disso, eu fiquei. É porque aí é isso, eu também sou muito. Esse debate ainda. Eu acho que dessa forma é uma novidade para mim ainda. Então, eu acho que eu vou ter mais perguntinhas que podem ser bobas. Aí eu queria só pedir para alguém voltar quando no conceito de territorialidade, que alguém mencionou, e daí a Cíntia trouxe agora o conceito de reterritorialização. E daí também voltar nele rapidinho, mas daí eu acho que, para além disso, perguntar para vocês o que vocês acham, porque dentro desse módulo que a gente está propondo, inclusive a Cíntia e o Valdivino, que estão na missãozinha de propor a ementa desse módulo, a gente está querendo conversar sobre quais são as ferramentas, né, de defesa do território. Então, eu acho que também perguntar para vocês, enxergando hoje o território que vocês vivem e tudo mais, o que vocês acham que a gente tem para trabalhar como ferramenta de defesa do território. Mas daí é mais isso. E também também conversar com os jovens rapidinho, né? Que essa proposta, a proposta desse espaço é que a gente consiga conversar mesmo, todo mundo se sentir à vontade e tudo mais. Que é isso, eu acho que a base dessas pessoas que conversaram agora com a gente são vocês. Então, acho que também a propostinha do espaço é deixar todo mundo um pouquinho instigado, com a pulga atrás da orelha e tudo mais, e interagir, para a gente conseguir construir alguma coisa massa daqui. E é isso, câmbio. Nilton, tu vai? Como é? Tu pegou a fala aí. Eu vi que Jair, né, que está pelo menos registrado como Jair, colocou algum comentário aí no chat. Não sei se Cíntia, alguém gostaria de ler, porque eu acho que já é uma forma também de interagir aí para a gente pegar a partir disso. Sim, ele colocou aqui que, infelizmente, nas comunidades existem pessoas que apoiam a entrada de mineradoras, achando que isso vai trazer progresso para a localidade e não pensam nas consequências. Só falta ligar a câmera agora. A gente lhe vê. Aí aparece pro debate, Jair. Rose, Não, mas você... ele quer falar, né? Ele quer perguntar, mas ele não... É melhor já ir aparecendo, viu? Eu achava interessante também conhecer esse povo, quem são esses jovens das comunidades, de onde são as comunidades, municípios, para a gente continuar junto aí, né? Continuar nos trabalhos. Isso. Pronto, enquanto a galera vai ligando a câmera aí aos poucos, né, pelo menos para a gente ir captando
as imagens, né? Porque acho que ajuda também a gente a interagir para não ficar só o computador com as telinhas fechadas, mas só um pouco, isso que Jair traz é a realidade, né? A gente vê as comunidades, parte, né, principalmente nessa provocação de Jair. Infelizmente, nas comunidades, as pessoas ainda não aceitam, né, esses grandes empreendimentos e como que isso, né, reflete na vida dessas comunidades. Já que, por exemplo, o próprio pai ou o próprio filho é a favor da mineração e isso impacta aqueles que estão ali que não querem a mineração, né? E aí surge um problema, porque aí agora a nossa questão é com um dos nossos, né? Ou seja, o meu vizinho, o meu pai, o meu irmão, ou o meu avô é a favor da mineração e aí gerou para a comunidade um problema interno. Mas assim, partindo disso já, eu acho que o grande desafio nosso é entender, né, que assim como essas pessoas, né, que às vezes aceitam essas propostas ou que são a favor desses empreendimentos, muitas das vezes eles são mais uma vítima desse próprio sistema, né, que às vezes usa de uma necessidade daquela família, ou daquele jovem, ou daquela pessoa que está ali doido para ter um emprego, para ter um meio de renda, e oferece ali uma vantagem através de um salário ou de um trabalho, e essa pessoa não é que ela deseje o mal da comunidade, mas ela é mais uma vítima e acaba sendo, né, que a gente chama de cooptada, né? Ela acaba passando a defender a empresa porque para ela a empresa está sendo vantajoso. E aí como que a gente agora dialoga com essa pessoa é um desafio. Mas a gente não pode ver ela como inimigo, porque o inimigo principal é as empresas, que estão ali buscando as pessoas que estão mais vulneráveis e que estão menos informadas, menos debatendo, menos participando dos espaços para poder essas pessoas se tornar defensoras dessas empresas que querem entrar nas comunidades. Então, mais do que nunca, é importante que a gente veja a necessidade de todos estar bem informados. Porque não adianta já ir sozinho dizer, ó, a empresa ela vai destruir a Caatinga. Não adianta já ir estar sozinho nesse espaço se a comunidade dele não está conseguindo ter a mesma compreensão que ele está tendo. Então, ele precisa de mais pessoas para ajudar ele a fazer essa mobilização, para ajudar a levar esse debate para dentro da associação, para dentro da comunidade, para dentro da família, porque são todos os espaços de organização. Né? Acho que isso é importante que Jair coloque e precisa ser também um ponto de, como a colega provocou, de reflexão dentro desse estudo, né? Como que a gente constrói um debate com essas pessoas que são a favor da mineração dentro da comunidade, né? Acho que precisa refletir isso. Senão a gente começa a tratar essas pessoas como oposição e a gente vai criando divisão e é tudo que a mineração quer, que as empresas querem, que o Estado quer, que as comunidades se dividam. Que uma vez dividida é mais fácil deles entrar nessas fissuras que eles vão criando, né? E problema vai ter, mas assim, a gente precisa ter claro o que é que a gente quer para o futuro, né? Não adianta pensar só no hoje e no agora. E aí, pegando a provocação que a colega traz, né? Como que a gente lidar com esse governo federal que está aí abrindo as portas para as empresas, para os grileiros, né? Destruindo todas as leis ambientais, favorecendo a mineração, aos garimpeiros, favorecendo a tudo que é contrário aos interesses das comunidades tradicionais. Fazer essa luta política, primeiro a gente precisa fazer essa organização interna, ter essa mobilização interna de reconhecer esse espaço e aí começar a denunciar também usando os meios que a gente tem disponível. Esse espaço é um espaço de denúncia, as mídias digitais, as lives, todos os espaços que a gente consegue, o jovem falar, denunciar e colocar aquilo que está acontecendo, ele está fazendo ali um espaço de resistência. Paralelo a isso, aí precisa fortalecer a articulação regional de fundo de pasto, que é quem vai criar uma pressão para dentro do Estado e dizer ao governo da Bahia, a gente não aceita essas leis, a gente não aceita que você seja conivente com o governo federal, né? E numa luta maior ainda é o jovem organizado
fazer pressão política para que chegue também no governo federal. Mas como que a gente faz isso? Através dos deputados federais que têm contato com a articulação, que têm contato com as comunidades. A gente tem exemplo aí de deputados que estão lá no Senado, na Câmara de Deputados, que estão lá no Senado Federal, né? Tem o Jacques Wagner, tem outros deputados que eu sei que é da base, que estão em contato com as comunidades. A gente precisa mostrar que a gente está aqui fazendo a resistência. Porque às vezes a gente espera que só a disputa seja feita lá em Brasília, mas a principal luta é aquela que é feita aqui dentro, das comunidades. Então, o jovem que está aqui, ele precisa ter essa consciência, né? Aí, só entrando um pouco, Cíntia, nesse debate aí do territorialidade, desterritorialidade, eu acho que isso são conceitos que eles vão surgindo a partir dessas mudanças que vai se tendo dessas intervenções nos territórios. Primeiro, o capitalismo, né, o capital na pessoa das empresas, do Estado, ele desterritorializa quando ele entra com a empresa, quando ele entra com o título da área individual, que aí a gente está falando da terra e não mais do território. A partir do momento que ele coloca essa intervenção, onde ele divide as famílias em indivíduos e não mais em conjuntos, ele está desterritorializando, porque ele está mudando as relações, né? Então, ele está criando uma nova forma de território, ou seja, ele está reterritorializando também, porque ao mesmo tempo que ele desconstrói aquele espaço, por exemplo, a agricultura familiar é um projeto capitalista que visa apenas as famílias. Se você vê um projeto de ATE, por exemplo, o IRPA recebe um projeto do Estado para fazer assessoria técnica. Ele chega na comunidade e identifica as famílias. Só que não existe uma família isolada dentro de uma comunidade isolada. Na verdade, a família está ali, que a gente chama de família-comunidade. Ela só existe ali porque ela tem uma terra, e essa terra está dentro de um território que interage com as diversas outras famílias que vivem ali. Então, o próprio Estado, a criar uma política de ATE que visa a assessoria às pessoas e não à comunidade tradicional, ele também intervém causando uma desterritorialização se a organização não fazer um ajuste, que é o que o IRPA procura fazer. Beleza, o técnico precisa cadastrar as famílias, mas na hora de fazer a reunião, vamos convidar todo mundo, independente de quem está na lista que o Estado mandou, para a gente não romper com essa modo de vida que a comunidade tem, que é de todo mundo estar sempre reunido. Então, acho que é um pouco trazendo esses elementos, e aí precisa, claro, trazer outros conceitos, e aí a gente vai precisar aprofundar, mas eu acho que aqui, eu acho que esses pontos já dão uma luz, assim, do que a gente está tentando trazer. Já posso ir? Ou tem mais alguém aí? Massa. Gente, que... Vai lá, Keliane. A Keliane tá na fila. Vai, Kelly. Tá com a mão em cima, em riba, que nem de, né? Poder entender o povo lá de Glória em riba. Boa noite a todos. Eu apenas queria dividir com vocês um pouco da experiência. Eu sou presidente da associação aqui do Fundo de Pasto de Testa Branca, no município de Uauá. E recentemente a gente teve algumas questões, alguns problemas que a gente andou até pela justiça. Um certo cara chegou e falou com um certo documento dizendo que a terra, que o fundo de pasto da gente era dele. Aí tinha uma terra, e sendo que a gente tinha o documento. Aí a gente andou pela justiça, o cara veio aqui em casa, onde eu moro, tipo, como se fosse ameaçando, veio o cara, mais o homem, mais o filho, como se fosse uma intimidação, querendo intimidar. E a gente, como comunidade também, primeiramente, antes de ir para a justiça, a gente se reuniu, algumas pessoas da comunidade, e fechamos o acero que ele tinha aberto para passagem. Aí, eles foram lá, abriram novamente, a gente foi lá e fechou. Depois aconteceu e a gente resolveu ir para a justiça. Se não fosse a justiça, se a gente, como comunidade, não defender o nosso patrimônio, vai vir terceiros aí
e vai querer botar minerador, fazer isso, tudo que eles quiserem e têm vontade. E se a gente abrir de mão do que é da gente, a gente acaba perdendo todos os nossos direitos. A gente, como comunidade, tem que se unir e preservar o que é da gente. Porque meu pai foi um dos fundadores da associação. E para mim é um exemplo a ser seguido. E é um legado que a gente tem que levar adiante, eu como filha. Mas tudo na vida da gente é um aprendizado. Agradeço muito os aprendizados, e se não fosse ele, eu também nem estaria aqui hoje, nem estaria em frente de uma associação. Mais uma experiência. Massa, Keliane. Muito bom, vice. Comentar aqui um pouquinho essas questões, né? De maneira bem superficial. Primeiro, acho que sobre o que a Cíntia colocou. Me corrija aí, Cíntia. Primeiro, deixa eu ver aqui. Como que a gente resiste, né, a todo esse processo, essa política genocida praticamente adotada pelo Estado brasileiro, de usurpação territorial, de morte das minorias, de acumulação de riqueza, dos bens comuns, enfim, todas essas atrocidades que a gente toma café com as notícias, né? E aí eu pontuei aqui três pontos, três frentes que tornam-se importantes nesse processo de resistência. A primeira dela, eu penso que a gente precisa gastar uma energia muito grande e apresentar uma disposição significativa no processo de decolonização, né? Nós passamos por um processo, por um período aí de 5 séculos, onde nós fomos severamente colonizados, né? Ou seja, colonizaram o nosso corpo, a nossa mente, a nossa cultura, o nosso modo de ver e de viver. E aí eu penso que enquanto a gente não topar, né, fazer esse processo de decolonização, né, a gente não, no meu entendimento, não é interessante que a gente abrace uma outra pauta. Sim, Marco, mas como é que a gente toca isso? Eu acho que primeiro fazendo o que vocês estão fazendo, né? E aí é o segundo ponto. Eu diria que a gente não, nesse processo de resistência, precisa entrar como prioridade o processo formativo, né? E aí eu resgato a minha fala, né? A gente precisa saber com o que é que nós estamos lidando, né? E se apropriar de todo esse debate, né? Seja sobre colonização, exploração, apropriação, enfim, sistemas políticos, enfim, processo formativo, né? E, inclusive, essa uma das grandes críticas que é feito aos governos progressistas depois que a gente passou pelo processo de golpe, né? Durante os anos que esses governos estiveram no poder, nós deixamos de lado o processo de formação, né? Então, como é que a gente usa isso ao nosso favor, né? E então, primeiro, o processo de decolonização, que dialoga com o processo formativo, e, por fim, a disputa de espaço, né? Não adianta a gente se decolonizar, não adianta a gente estar formado se a gente não se predispõe a disputar espaços, e espaços em todas as esferas, né? Seja na esfera política, seja na esfera social, seja na esfera ambiental, cultural, porque a gente precisa falar para os demais qual é o nosso modo de vida, como que a gente se reconecta, como que nós buscamos essas conexões com o território que nós estamos presentes, né? Mas para que a nossa voz seja ouvida, a gente precisa entrar para essa disputa de narrativas, né? Então, e tem um outro ponto, não dá para a gente ir para essa disputa só até o meio-dia e de meio-dia para tarde a gente fazer outra coisa, né? É um processo contínuo. A gente precisa acordar pensando nesses processos e dormir pensando também, né? Então, eu diria que, respondendo um pouco, né, a isso que Cíntia coloca, né, como que a gente resiste, eu acho que o caminho está mais ou menos por aí, né?
conversando um pouco com que a outra Cíntia, né, que eu pensei que era Bia, mas é Cíntia, coloca quais os meios, quais os instrumentos que a gente tem para esse processo. Cíntia, primeiro lembrar que a gente não deve abrir mão do nosso território, né? Porque a perca do território é a primeira grande derrota que a gente pode encarar nesse processo, nessa disputa. E diga-se de passagem, é a primeira coisa que eles querem tirar da gente, porque eles sabem que nós ficamos muito mais fracos quando nós nos encontramos nessa condição de perca territorial. Então, a gente, primeiro, conhecer bem, aí eu resgato, né, a tríplice territorial. Primeiro, conceber, conhecer e viver. Então, a gente precisa, dentre outras coisas, identificar quais as potencialidades presentes ali naquele nosso espaço. E aí eu diria que um grande exemplo disso, a gente tira comunidades de matrizes africana, né? Desde o processo da colonização, primeiro eles escravizaram os negros, depois mataram, depois tiraram tudo quanto é de direito e, por fim, tiraram, ou antes disso, proibiram que os negros tivessem territórios. Então, a gente precisa ter isso muito, muito explícito, porque senão é algo que a gente abre mão. E aí é aquela coisa, né? Nenhum direito a menos, nenhum centímetro de território a menos também. Né? A partir daí, identificando quais as potencialidades presentes nesse território, então a gente vai facilmente se deparar com uma galera de instrumentos que vai servir na luta, né? Seja o conhecimento empírico, seja os saberes populares, seja a tecnologia que está ao nosso alcance, seja a força que tem a comunidade, o processo de organização social, a juventude presente nele, etc. Não vai faltar instrumentos para que a gente lute, né? E aí, por fim, só para trazer, contribuir também, né, sobre essa dúvida da Cíntia, né, sobre território, sobre territorialidade e tal. Primeiro, assim, dizer que a territorialidade, ela é como se fosse a configuração abstrata, entre aspas, né, do território desejado, né? Ou seja, mesmo a gente não nos encontrando nesse espaço territorial, mas a gente tem uma concepção do que ele significa e de nossa maneira de nos relacionar com ele, né? E aí, repito, mesmo não estando dentro desse espaço, né? Então, é uma identidade, né? É a forma com que eu identifico aquele território do qual eu faço parte. Bem, pessoal, eu acho que é isso e seguimos. Eu não sei se me fiz entender, mas, enfim, se deixei dúvida, pode falar, né? Estamos aqui para conversar. Valeu, Maicon. Cadê o Jair? O Jair quer falar. Fala aí, Jair. Eita, tá bom. É que Roseli tá aqui me botando pressão para falar um negócio aqui, mas peraí, vocês estão me ouvindo? Alô? Tem alguém aí? Estamos ouvindo, sim. Estão ouvindo? Estamos aqui, Jair. É que eu recebi aqui uns colegas meus me mandaram uma espécie de convite, não sei o que é isso direito. É sobre um programa Jovem Aprendiz de uma mineradora. Os caras andam recrutando turma por aí. Aí, a galera aqui de onde eu moro, acho que eles querem que eu entre no meio também. Alguém já entrou. E o negócio aqui é assim. Bom. Era isso que ela queria que eu falasse. Não sei escolher direito as palavras, mas é isso aí. Qual é a comunidade aí? Conte aí também em que pé que está esse convite. E você já aceitou? Como é que tá?
Nem aceitei, nem vou aceitar. Qual é a sua comunidade, Jair? Eu sou de Oricuri. Ah, do Licurgo. Terra boa. Isso, é isso aí. É boa mesmo. Terra boa do Sofílio. Exato, Teocídio. Figuraça. Mas é isso que acontece quando esses empreendimentos chegam, né, com o propósito, com o interesse de explorar, né, o território da comunidade, porque o que eles querem é o que tem na terra, é o minério, sabe? No caso dos parques de energia eólica, é ocupar o território para enfincar aqueles cataventos, né? E aí destruir tudo. É isso que eles querem. E aí, quando chega, a primeira coisa que eles fazem é cooptar as pessoas, né? O Luiz Carlos é testemunha disso na comunidade dele. A primeira coisa que a eólica fez foi dividir a comunidade, levar o vice-presidente para eles e deixar o presidente brigando contra eles. Então, assim, rachando a comunidade, criando um impacto social, porque quando divide a comunidade, se cria só logo um impacto social, né? Além do impacto ambiental, territorial, enfim, influencia né, na desvalorização cultural da comunidade. São essas coisas que acontecem quando chegam esses empreendimentos, aí prometendo que vai empregar pessoas. E aí, no plano de trabalho deles, no plano que eles apresentam para conceder a licença, no caso das mineradoras e dos parques eólicos, aqui a gente tem testemunha disso. A primeira coisa que eles fazem, né? Quando apresenta uma geração de emprego de não sei quantas mil pessoas, mas no final só fica 2 ou 3 pessoas. Então, assim, não é uma coisa que a comunidade vai ganhar para sempre, né? Vai ficar só o prejuízo depois, e as pessoas de mãos limpas como antes, ou talvez pior do que antes. Então, a gente precisa entender a importância, né, nesse momento, de defender o nosso território, de compreender a importância desse espaço, onde a gente pode continuar construindo a vida, né? A gente possa, nesse espaço, valorizando a vida, né, na comunidade. No território, eu vou mudar até a frase agora, no território que a gente continua, né, que a gente mantém, né, o nosso jeito de ser, de fazer e de viver. Sabe? Então, é isso que acontece, Jair, quando essas coisas chegam nas comunidades. Mas é importante a resistência. É importante você ser resistente nesse processo. Bom, gente, para a gente finalizar, mais alguém queria fazer as considerações? Tem mais alguma pergunta? Que aí a gente já está chegando também no finalzinho. Cíntia, oi. Oi. Não, eu só queria trazer isso que Jair traz, né? Na verdade, é a mineração Caraíba que está abrindo inscrições para o programa Jovem Aprendiz. Aí alega que irá beneficiará jovens das comunidades. É um programa que estão convidando, né, enviando para os jovens se inscrever. Tem que tomar cuidado, hein? Mas é bom que tá todo mundo prestando atenção, né, no que está acontecendo. Eu acho que é importante essas denúncias, assim, ou até essas informações serem compartilhadas. Fala, Nilton. Não, só uma última fala, e aí trazendo um elemento que vocês também provocaram. Quais as armas que a gente tem, né, para fazer essa luta? A primeira e a mais importante é o conhecimento.
né? Por exemplo, se Jair não tiver bem informado, com conhecimento sobre a realidade dele, facilmente ele vai aceitar essa proposta aí das empresas. Então, quanto mais jovens a gente conseguir levar esse debate, e aí a articulação, o coletivo de jovens, você do CAGAI, tá, o IPMC, todos que estão aqui, mais jovens estarão refletindo na hora que chegar uma proposta dessa. Então, ou a gente tem muito conhecimento, muita formação, ou as empresas vão chegar para esses jovens e vão conseguir levar uma outra ideia daquilo que eles querem que esses jovens pensem. Então, acho que a gente, nesse momento aqui, está fazendo essa resistência e, já finalizando, agradeço mais uma vez, estamos juntos, parabéns, muito feliz pelo momento, acho que é muito valioso e a gente precisa continuar com esses espaços. Agradeço a Roseli, a turma aí que fizeram o contato e estamos à disposição. Obrigada, Nilda. A gente que agradece. Fala, Rose. Só um pouquinho. Meu celular também está quase, minha bateria está quase me deixando. Não, isso que o Nilton traz é importante, né? Nessas formações, nesse debate, que a gente assegura que esses jovens não irão cair em convites como esse, né, Jair? Na verdade, os jovens têm muitas questões, né? Eles têm questões a trazer, mas aí alguma coisa implica que eles não colocam, né? Mas a gente sabe que as comunidades, eles nas comunidades, têm questões a debater, sim. E a gente está aqui para ajudar e a caminhar juntos. Eu aqui também para as considerações. Acho que quando a gente traz esses debates, defesa do território, o que é território, pensando no continuar, não podemos deixar de lado a importância da organização social das comunidades. Se as comunidades não estão bem de organização social, elas não conseguem demarcar seu território, elas não conseguem dizer o não, como o Nilton fala, para a eólica, para a mineração, elas não conseguem ir para o enfrentamento. Então, eu acho que foi bem acertado. Vocês estavam até, a equipe do projeto, a equipe da associação, às vezes tem até essa ansiedade de chegar logo a esse momento, que é o foco principal do projeto, né? Foi muito bem acertado mesmo essa iniciativa de trazer esse debate junto com a juventude. E é importante que se alinha a organização social nessa continuação. Então, também agradeço a Roseli pelo convite, aprendi também e quero continuar somando essa experiência com vocês. Um abraço a todos. Valeu, Vanderlei. Maicon, faz uma para a gente fechar. Então, acho que é isso. Agradecer o convite de Rose e de toda a companheirada. Alegria ter estado aqui com vocês. Dizer que é necessário seguirmos vigilantes, né, e sempre resistindo, evidentemente. Enquanto o pessoal falava aí, eu lembrava aqui um episódio que aconteceu lá em Curaçá, né, também com a mineração Caraíbas, né, onde a mineração chega e aí com aquela promessa de emprego, de altos salários, enfim, emprega da comunidade somente a peãozada e com alguns anos, sei lá, 5, 6 anos do processo de extração de minério, a comunidade começa a perceber vários impactos dessa atividade minerária, né? Dentre esses impactos, os poços de água que tinham na comunidade, era quem garantia o sustento, eles começam a secar, as cisternas começam a rachar e a galera começa a perceber que o que era apresentado como vantagem não supre esses impactos, né? Mas aí depois, enfim, pouca coisa restava a se fazer. Então a gente precisa ter muita cautela, né? Em especial com a mineração, mas não somente com ela, né? Com todas as formas de extração a partir do capitalismo, né? Mas, enfim, é isso. Agradecer aí o convite.
me colocar à disposição, né? Acho que a turma sabe disso, sempre que precisar pode dar um grito, que a gente está aqui para contribuir. Foi bom ter estado com vocês, foi bom rever toda a companheirada, e se cuidem, né? A pandemia não acabou ainda, então vamos seguindo aí nesse processo na pedagogia do cuidado, né? Cuidando de si, cuidando dos outros, para que em breve a gente possa se encontrar presencialmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Tchau, obrigado. Valeu, Maicon. Muito obrigada, Vanderlei. Muito obrigada, Nilton. Muito obrigada a todos os jovens que participou com a gente. E é isso, gente. O nosso módulo, acho que umas 2 primeiras aulas, eu e o Valdivino vamos estar aí dando procedimento, né? Como a Cíntia falou no início, esse módulo foi pensado junto com o Valdivino, com a Roseli, o Misailton, os meninos que estão na comunidade, porque o território ele se constrói a partir da coletividade. E a gente também está aqui para trabalhar coletivamente, né? E quem bem sabe da necessidade de cada um é quem está dentro do próprio território. E se alguém tiver mais alguma consideração, eu gostaria que se manifestasse. Mas se ninguém tiver mais nenhuma consideração, eu agradeço muito. E, galera, a gente vai ter continuação do nosso módulo. Acho que a gente ainda não finalizou, mas acho que para o dia 13 vai ter a próxima atividade. Tá, Valdivino, vai finalizar para a gente? Obrigado a todos e todas. Esse módulo vai ser bem interessante, viu, Cíntia? Porque nós temos uma geraizeira e um fundista de pasto aqui do sertão da Bahia. Então, a geraizeira é a Cíntia. Para quem não conhece, a Cíntia é a geraizeira lá do oeste, do estado da Bahia. É um prazer, vai ser muito bacana. E gostaria de pedir, né, a turma para participar, para chamar mais gente a participar, sabe? A gente precisa botar 50 pessoas numa sala virtual. Eu não sei quando é que a gente vai ter, de fato, 50 pessoas, como era o propósito do projeto, sabe? Numa sala assim. Mas eu estou ansioso para ver isso. Mas é muito importante, eu acho que o tema é muito interessante, envolve muito as pessoas, e as pessoas precisam sim se envolver, né? A juventude aí precisa se envolver nesse tema. É um tema até assustador, sabe? Quando trata de questão do terra, território, territorialidade, mas vamos nos animar para que esse módulo seja bem proveitoso, né? E a gente aprenda como fazer a defesa do território, compreender o território, né, se enxergando, né, no território. A gente vai, né, claro, com a experteza da Cíntia Gonzaga, a gente vai construir, né, uma discussão bacana. Tá bom? Um abraço. Estou aqui numa outra reunião também e estamos tratando do mesmo assunto. É um assunto que não para. Pois é, Valdivina. Aí eu fico aqui no impasse. Eu não sei se você está na outra reunião, não sei se você estava ouvindo. Aí ainda falei, meu Deus. Aí eu falei, cara, cadê o Valdivina? Aí de repente o Valdivina aparece. Mas é isso, Valdivina. Desculpa aí a falha. Mas é isso. A gente vai estar seguindo aí. Vamos tentar fazer o melhor. Valdivina, muito obrigada também. Todo mundo aí. Gente, por hoje é só, eu acho. Muito obrigada. Valeu.